a Rede Vida de televisão, o canal da família e da boa notícia. Você está aqui no programa Acredite. Papo hoje é reto, hein? Vamos falar sobre o luto. Quem não passou por isso, hein? Uma visão diferente para você. O que te prende, o que te impede de escutar, o que te cega, o que te leva a se calar. Você tentou com suas forças caminhar e concluiu viver sem ter Jesus. Não dá. Vieram as provas, o que comecei não terminei. Por tantas vezes até de ti duvidei e percebi que devo te seguir, pois reconheço no caminho o milagre vai acontecer. O meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em suas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o seu Espírito. O meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o seu Espírito. O que te prende, o que te impede, o que te cega, o que te leva a se calar. O que te prende, o que te impede, o que te cega e o que te leva a se calar. O que te prende, o que te impede de escutar, o que te cega, o que te leva a se calar. Você tentou com suas forças caminhar e concluiu viver sem ter Jesus. Não dá. O meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o seu Espírito. O meu socorro está no nome que está acima de todos os nomes, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o seu Espírito. Vai lá, banda, agora é com vocês, né? Simbora! Boa noite, galera. O mais legal da abertura do programa é ver os cinegrafistas curtindo a música e dançando aqui, galera. É muito bacana. Uma boa noite a todos vocês, que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Rede Vida de televisão. Gente, que alegria poder estar aqui com vocês, nesse canal que nós carinhosamente chamamos de o canal da família, e aquele que entrega boas notícias, que leva até você boas notícias, né? Durante toda a nossa programação, todos os programas, todos os apresentadores, todas as equipes de produção, todos nós temos um compromisso com você: levar a você boas notícias e valores que façam com que a sua família
seja uma família equilibrada, uma família bonita, uma família cheia de sonhos. É por isso que você está aqui na Rede Vida. E hoje, sexta-feira, encerrando essa semana de muita luta, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Meus irmãos, o luto, E de maneira especial existem determinados lutos que a gente realmente sofre mais, Por exemplo, aquilo que nós chamamos de luto parental, que é quando uma mãe, um pai, perde um filho, por exemplo. Que dor é essa que nós não conseguimos nem dar nome? Quem perde a esposa fica viúvo, quem perde o pai e a mãe fica órfão, quem perde o esposo fica viúva, Mas quem perde um filho, por exemplo, uma filha, não tem nem nome para essa dor. Mas existe uma pessoa que passou por isso, que entende, que é Nossa Senhora. Então é muito importante trabalhar o luto. E hoje nós teremos aqui uma pessoa muito capacitada para trabalhar esse tema conosco. Mas antes de eu falar dele, quero dizer para você que no Café Bolinho em Teologia de hoje, o nosso querido professor Felipe Santos vai falar sobre a libertação. Deixa eu ver que tá aqui. A libertação, que está dividida aqui na tela para mim. A libertação, como é que é? Pitonista? Pitonesa? Pitonesa. Rapaz, que assunto é esse? Padre, me ajuda aí. A libertação pitonesa, é isso? Meu Deus do céu. Vamos ver do que se trata isso. Hoje o professor, ele vai pegar pesado com a gente aqui, porque até o tema, eu estou aqui discernindo o que seja isso. Sabe o que é isso, padre? Pitonesa, uau! Agora eu fiquei curioso. Gente, eu quero convidar vocês a mandarem os recadinhos para nós. O que faz questão de ler o seu recado aqui no telão. Minha amiga Aline, juntos.redvida.com.br, juntos.redvida.com.br, é isso? juntos.redvida.com.br. Você manda para nós e também vale você entrar no nosso Instagram, @programa Acredite, programa _acredite. Se você também comenta lá, a gente extrai de lá, entendeu? E põe no telão. Mas não esquece de dizer qual é a sua cidade. Se quiser falar paróquia, também pode. Estado é muito importante, até país, tá joia? Escreve lá, manda um recado para alguém, manda um recado para alguém que você ama. Fala do programa, o que você tem experimentado conosco, que faz questão de ler aqui no telão, porque a sua interatividade para nós é muito importante, tá legal? Bom, deixa eu perguntar para você, você já chorou pela perda de alguém? Nós falamos de perda, Perder é quando a gente não sabe onde está. Então, não seria exatamente essa palavra, porque nós sabemos que quando alguém morre aqui, vive lá e por toda a eternidade. Mas esse tema é duro. Chorei quando meu pai morreu, chorei quando a minha mãe morreu, chorei quando a minha irmã morreu, chorei quando meu cachorro morreu. O luto é o luto. E como trabalhar isso? Talvez você esteja sofrendo exatamente por causa disso. Portanto, eu quero chamar aqui um consagrado, um sacerdote especializado no tema. Ele é psicanalista, teólogo, historiador, sacerdote, filósofo, é tudo, vai nos ajudar. Vem pra cá, meu querido amigo, Padre DJ Zeton. Que maravilha! Deixa eu corrigir minha postura aqui, porque eu estou sendo acompanhado por uma profissional, é a Sol. Ela é uma fisioterapeuta muito boa lá em Pindamonhangaba. Sol, beijo, um abraço pro seu querido esposo Marcel. E ela fala, Dunga, tô de olho em você, hein? Olha a postura lá no banquinho lá, hein, enquanto você entrevista. Vai ficar toda arcada assim, não. Postura tem a ver também com autoestima, com a forma com que você encara as situações do dia a dia. E a postura, cada vez mais que você atinge uma idade um pouco mais avançada, a postura traz a você saúde. Então você tem que lutar contra aquela envergadura, assim, entendeu? Você tem que estar sempre corrigindo. Sol, beleza? Tá joinha aqui, Sol? Tranquilo? Padre, bem-vindo, padre. Muito obrigado.
Vamos aí que você me fez a pergunta lá. É que existiu uma sacerdotisa chamada Pítia, que ela atrapalhou muito e aí teve que resolver toda essa problemática, né, chamada sacerdotisa de Apolo. Então, São Paulo teve que resolver essa problemática toda. E acho que é isso que o professor vai... Ah, com certeza. Ô, professor, você complicou meu lado aqui hoje na hora de fazer a escalada aqui do programa. Mas que bacana. Vamos falar sobre essa muito bom. libertação. Bom, padre, primeiramente eu gostaria que o senhor mandasse de novo um abraço para toda a sua diocese, para a sua paróquia, para aquelas pessoas que te amam, que convivem com o senhor lá. Sim, a minha paróquia, Nossa Senhora das Graças, maravilhosa, meu presentinho de Deus, na minha querida Diocese de Santa Amaro, setor Grajaú, meu bispo diocesano Dom José Negre, nosso bispo auxiliar Dom Marcelo Antônio, nosso bispo emérito Dom Fernando, né? E todos os amigos padres, sacerdotes, amigos aí pelo Brasil afora que a gente conhece, minha querida amada família de Campos do Goitacazes. O senhor é de lá? Eu sou de Campos do Goitacazes. Que legal. Onde vem. E é um prazer estar aqui, né? Sempre. Maravilha. Aliás, o Dom José Negre fez uma cirurgia no olho, dispensou o óculos. Tá sem óculos, 10 anos mais jovem. Falou que agora enxerga as letras de bula grande. Que beleza. Então, José, um grande abraço. E Dom Fernando também, bispo emérito. Que riqueza, né? Ele está sempre aqui na Rede Vida, nos ajudando. E temos esse presente do Marcelo. Traz ele um dia aqui para falar de bioética. O cara é federal na bioética. Assuntos assim polêmicos. Que bacana. Tá aí, sugerida a pauta para nós aqui. Ô, padre, nós vamos falar sobre, né, nesse mês agora, nós estamos falando sobre... o padre vai estar conosco o mês todo, é isso? Se Deus quiser. O mês todo ele vai estar conosco, falando sobre temas muito interessantes, como ansiedade, depressão, pânico. Mas o programa de hoje, ele vai falar para nós sobre o luto. Uma palavra pequenininha, 4 letras, mas que tem um efeito na nossa vida caso você não trabalhe esse luto, né, padre? E pode ser luto de tudo, né? Luto de a perda de um animal, de um ente querido. De um cargo, de tudo. Todo mundo pensa quando falou luto porque morreu alguém. Mas o luto, ele pode ser, inclusive, vivido quando a pessoa perde uma posição. Uma posição, um prestígio, uma amizade. Mas vamos falar primeiro sobre o luto clássico. Que é esse luto que eu passei, né, quando meu pai faleceu. Também passei. Quando a minha mãe faleceu, quando a minha irmã faleceu, quando um cãozinho que eu amava demais, né, JP, ele faleceu, né? Chorei o mês todo, né? De falta. Incrível como um animal. Eles têm, a gente, né? Essa liga... Eu estou de luto que tem menos de 40 dias que eu perdi minha cadelinha por um câncer. Né? E tem muitas pessoas que desprezam esse tipo de luto. Sim. Porque não está na pele da pessoa. Mas, padre, perder alguém, qual é a melhor maneira da gente viver o luto? Né? Esse luto de uma pessoa tão especial, de repente, ser retirada do nosso convívio. Vamos começar por aí. 2 coisas que a gente precisa entender, né? Existe a perda natural, né? Você estava até falando no início. A natural, eu posso perder um irmão, eu posso perder um tio, uma avó, eu posso perder um pai e uma mãe. Por quê? Eu, como filho, é natural que eu enterre meu pai, é natural que eu enterre a minha mãe. Até aqui é natural. A ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas. A gente sofre, a gente tem medo disso, mas a gente supera com mais tranquilidade. Existem lutos que eles é o mais difícil, que é o que nem nome tem. Um pai e uma mãe perder um filho. Você é pai. Você não se vê vendo isso, fazendo isso. De maneira alguma. Porque a natureza de um pai e de mãe é gerar, criar, educar para a vida, né? E ele vai depois, ele vai antes. Ele não vai ver esse filho morrer. Quer dizer, a gente está meio que programado na naturalidade das coisas para que isso aconteça. A gente está programado para envelhecer, viver os nossos últimos dias, dizer as nossas últimas palavras, né? Deixar uma herança, uma casinha, né? Ver os filhos bem. Quer dizer, nós estamos programados para isso. Para isso. Né? Mas quando isso não acontece... Quando isso não acontece, a gente fala que é o luto antinatural. Por quê? Porque a mãe perder um filho. Eu tenho experiência vasta com isso, porque desde a minha adolescência,
um período que morria muito amigos meus de acidente de moto, que sabe aquela cabeça espirocada que sai na noitada. E eu lembro de um amigo da família, da rua de casa, amigo de infância, chamado Luiz, e isso faz muitos anos, e eu que fui dar a notícia para a mãe dele. Era em torno de quase meia-noite, a gente tinha saído da discoteca do bairro lá, e aí ele saiu de moto com um colega, foram passear pela cidade, a gente foi para o lanche para ir para casa. Quando a gente está do lanche para casa, chegou a notícia, olha, eles bateram de moto e o Luiz morreu. Vai lá e fala para a mãe dele. E eu lembro até hoje, chamando ela, Dona Nini, e ela não atendia, aí eu chamei a filha dela, que era minha amiga de escola, Marta, ela, o que houve? Aí ela veio e falou assim, não, Nini, aconteceu um acidente com o Luiz. E eu nem consegui dizer que tinha morrido. Falei, ele está no hospital muito grave. E foi um escândalo, ela chorava muito e foi todo mundo para o hospital. Só que quando a gente chegou no hospital, ele estava no lugar já que a gente via ele morto. E aí foi aquele choque. E ela, assim, eu tenho um carinho por ela até hoje, porque foi a minha primeira experiência de lidar com isso na adolescência. Hoje eu vivo ajudando mães assim. E você vê que ela vive, ela tem outros filhos, ela tem neto, ela tem bisneto, mas tem aquela marquinha de que o Luiz não faz parte, né? E no coração de uma mãe, no coração de um pai, é necessário muito amor, muita oração para a pessoa conseguir ir superando, porque é uma dor que não é natural. Aquela história que a pessoa chega e bate daquele tapinha nas costas e diz para a pessoa, você tem que ser forte, né? Não chora, você tem que ser forte. Quer dizer, isso são palavras que a gente dá, que a gente diz com boas intenções, mas acredito que não seja a melhor frase, né, padre? Não tem a melhor frase. Hoje eu acostumo assim, deixa sofrer, porque o luto ele tem um período, né? O natural, ele tem um período ali, você fica muito triste nos primeiros dias, a ficha vai caindo, porque fulano morreu, a ficha ela vai começar a cair. Então, até você chegar no caixão, quando você se depara com o caixão, que a ficha cai. E o pior momento é quando vai enterrar, porque a ficha ela cai de vez, nunca mais irei ver. Então, você chegar e falar para ela, seja forte, é inexistente. É a mesma coisa que você está oferecendo água para sanar a dor. Entendeu? Uhum. Você tem que entender que é uma dor que ela vai ter que passar. Então, realmente vamos entender essa dor. Quando eu prego numa exéquias, o que eu faço? Eu pego sempre a passagem de Lázaro, que Jesus não foi ressuscitar, não foi curar, e aí Marta briga com ele. Ele já tem 3 dias que ele morreu, por que você não veio? E tem toda uma teologia em cima disso, os 3 dias, para poder putrefar, porque Jesus queria mostrar para aquele povo que ele era a ressurreição. Mas Marta cobra isso dele, por que você não veio antes? Morreu, né? E Jesus fala, crês em mim? E aí eu falo, o próprio Jesus morreu. E o que aconteceu com ele depois? Ele ressuscitou. Então, a gente tem que transportar essa dor para a fé, para que ela não perca a fé. Porque o maior perigo é quando a pessoa perde a fé. Ela pode, porque você pode sofrer. Tem dor que não vai passar. Você dá uma topada, até aquele latejar passar, porque você toma Novalgina, passa na hora? Não. Não. Ele vai passar umas meia hora doendo. Tem remédio que diz que em 10 minutos. Já experimentei, não passa em 10 minutos. Então, é uma dor que vai ter que enfrentar. Uhum. E muita coisa é o dia após o outro. Então, o aconselhamento é esse, é ajudar a pessoa a enfrentar. Por isso, eu não gosto que dope a pessoa, eu não gosto que prive a pessoa de ver, entendeu? Porque ela já está com a dor do desespero de que perdeu. E ela precisa entender que realmente perdeu. Bom, quero lembrar você que, além de sacerdote, o padre DJ Zeton, ele é psicanalista, né? Então, ele pode nos ajudar muito ao longo do programa. E, é claro, você que tem a felicidade de estar na paróquia dele. Como é que é o nome da paróquia, padre? Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, também pode procurá-lo para esse tipo de atendimento também, para a gente entender melhor esses momentos. Você quer um exemplo disso? Quero. Assim que eu assumi a paróquia, tomei posse, na semana seguinte, uma paroquiana muito querida perdeu um filho de uma forma muito trágica. Ele tinha ido no interior da Bahia de moto, um rapaz equilibrado, que eu conhecia há muitos anos de grupo de jovens. Quando eu era seminarista, ele levava a gente, buscava a gente para pregar no grupo de jovens que ele servia na paróquia vizinha. Um rapaz muito querido, muito mesmo. E ele foi visitar o pai na vinda
Voltando para casa, 2 homens num carro bêbados bateu de contra Meu com ele, Deus. que chegou a decepar a cabeça. Uau. E aí eu já pensei, chegou a notícia na paróquia, era num domingo, depois da última missa, o corpo ia chegar meia-noite, eu falei, vamos para lá agora. Porque assim, chegou notícia de morte, chegou notícia de doença trágica, eu já quero ir logo, né, para poder... eu acho que é o momento que tem que ir logo, não gosto de deixar para depois não, vamos logo, de madrugada, a hora que for. E aí vamos para lá, e fomos para lá, e aí esperando o corpo chegar, porque estava vindo do interior da Bahia, aquela coisa toda, o corpo chegou 1h30 da manhã, né? E aí o outro padre da paróquia vizinha estava, porque eu também conhecia, e nós dois, ele falava, Ih, Zé Tom, como que a gente vai fazer? Aí eu falei assim, eu estou preocupado com a mãe, porque como que é perder um filho? E aí eu sentei do lado dela, a mulher estava acabada, parecia que aquela mulher ia morrer em seguida. E aí eu tenho essa psicologia, eu falo para ela e falo assim, eu uso o positivo. O positivo foi, você cumpriu sua missão. Eu só falei isso para ela. Essa mulher ergueu a cabeça. Quando eu fui embora, no outro dia, o pessoal, padre, o que o senhor falou no ouvido da mãe? A mãe foi para lá, a mãe acalmou a esposa, acalmou os filhos, acalmou... E a mulher, ela é de pé até hoje. Por quê? Porque eu usei o positivo para esmagar o negativo da perda. A senhora cumpriu a sua missão. É isso aí, gente. Mas o papo continua. Vou cantar para você agora, Acredite. Olha, não perca, por favor, lute o máximo que você puder. Nunca perca a capacidade de dar crédito, que é o significado da palavra acreditar. Dá crédito a esse Deus que nunca falhou com você. Não é o agora que ele vai falhar. Pode demorar, mas Deus nunca falha. Acredite. É o tema do nosso programa. Simbora, banda. Essa música eu ofereço para você, que está vivendo aí um pequeno drama na tua vida. Vamos lá. Ferido eu cheguei, joguei-me aos seus pés. Se queres, sei que podes me curar. Mirei aquele olhar e aquele amor me tocou no escuro mais profundo do meu ser. O olhar, a mão, o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O amor não dá para explicar, faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar. O amor não dá para explicar. Faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar. A mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O amor não dá para explicar. Faltam palavras para
acreditar. Capacidade de acreditar é dada por Deus. Eu tenho certeza que quando a gente vai perdendo essa capacidade, a gente vai quase, sabe? A gente vai ficando aquele fiozinho, né, padre? Exato. Fiozinho. O Espírito Santo vem, e essa foi a grande promessa de Jesus, e ele vos recordará de todas as coisas. E a gente começa a se recordar de todos os momentos que Deus vem em nosso auxílio, e ele nos tirou daquela situação. E fazer memória a essas intervenções de Deus na nossa vida pode fazer uma diferença muito grande. Ô padre, bom, esse é o luto clássico. E o luto da perda de algo que é importante para nós, e muitas vezes nós, não conseguimos trabalhar essa perda. Por exemplo, um casamento que não deu certo, né? Uma profissão, uma falência. Essas outras perdas, como é que a gente trabalha isso, padre? É praticamente as mesmas perspectivas. A gente também tem a coisa natural, né? A gente chama luto de separação, né? Luto de separação. Luto de separação. Tem o natural, tudo sempre tem o natural, o caminho natural. Dias tristes, dias que fica para baixo, questionando os porquês, por que isso, por que aquilo. E o dia a dia vai passando, você vai se preenchendo de outras coisas e essas dúvidas vão indo embora. E no meio do caminho você até descobre, pelo mais que quando você lembra, você tem uma certa tristeza, mas você se acostumou e entendeu e a vida seguiu. Isso se desencadeia bem em qualquer instância quando você passa das fases da vida normal, né? As fases das despertas, das crianças, primeira infância, segunda infância, adolescência. Essas 3 primeiras fases aqui, ela é o grande desencadeador do que você vai ser lá na frente. Se de cada fase você passar de forma natural, e isso é importantíssimo, você, pai e mãe, que cuida de criança, fazer essas passagens. A criança tem que passar de um período para outro com naturalidade, né? Porque senão ela vai levando. Né? Tem adolescente que tem comportamento de criança. Assim como tem adulto que tem comportamento ainda de jovem, até mesmo de adolescente. Exatamente. E tem criança que tem comportamento de adulto porque vive só no meio de adulto e o adulto não percebe que ela precisa ser criança. Que às vezes você tem que sentar lá com ela no chão, brincar de carrinho, brincar de boneca, para ela estar na fase dela. Então, quando isso tudo aqui ele não é muito bem passado, aí o reflexo vem nessas horas. Porque a gente sempre vai perder algo. O próprio Cristo disse que quem perder esta vida, por causa dele, vai ganhar a vida eterna. Então, ele disse que a gente tem que perder, a gente tem que fazer renúncia do pecado. O pecado, muitas vezes, são coisas boas que a gente gosta de fazer, mas porque desagrada a Deus, eu não vou ter que fazer. Então, tudo isso vai estar aqui, tem que se desencadear aqui. Mas há esse problema mesmo. E aí, é as questões do apego. Uma fase também da criança, que às vezes não é muito corrigida. Que a criança ela tem uma fase egoísta, que é dela, ninguém mexe. Aí o pai e a mãe também têm que ensinar a partilhar. O brinquedinho que não usa mais, vamos doar para quem não tem. Essas coisas que parecem bobinhas, faz também muita diferença cá na frente. Até porque na nossa vida de adulto, chega um momento que aquilo que nós estamos administrando, seja um cargo, seja um bem, seja uma posição na sociedade, chega uma hora que aquilo não nos pertence mais. E por que não nos pertence mais? Porque existem coisas até maiores esperando por nós, mas nós não vemos, né, o que Deus está colocando na nossa mão. Nós estamos só vendo aquilo que está sendo tirado daqui. Ou está indo. E aí eu vivo um luto até... digamos assim, inocente mesmo, né? Ingênuo, né? Olha, foi bom que aquilo foi embora, né? Foi bom ter perdido aquilo, foi bom ter fechado um ciclo. Por isso, muita coisa na infância é importante para esses tipos de lutos. O período que essa criança tem que brincar. Nossa, ficava fuzilando de raiva quando minha mãe gritava, vem tomar banho, tinha que acabar. Entra pra dentro. Entra pra dentro. E hoje, a gente vê muita limitação nisso, assim, celular o dia inteiro, fazendo o que quer, não tem regra para dormir, né? Então, tudo isso vai dificultar na frente. Por quê? Você entra no trabalho, a gente sabe que tudo tem começo, meio e fim, né? Mas você gosta tanto daquele trabalho que você não aceita de jeito nenhum
Tem gente que fica no luto porque foi transferido de setor, porque foi transferido de cargo, recebeu uma promoção, mas gosta de estar naquele lá, não quer sair de lá, não quer largar o osso, né, como a gente diz. Então, esses tipos de lutos, eles são lutos que têm um desencadeamento muito complicado, né? Na psicanálise, às vezes, vai precisar para a psiquiatria também, porque vai desenvolver muita coisa no organismo, porque saiu do que é natural. E aí a gente chama de luto prolongado. O luto prolongado, porque assim, um luto ele tem de 2 semanas a 6 meses para ele ser normal. Ou seja, é normal que se o meu pai falecer hoje, ou se eu perder o emprego hoje, ou se o meu cachorrinho morrer hoje, ou se algo que era muito bacana na minha vida eu perder hoje, eu chore de 2 semanas a 6 meses. 6 meses. O máximo é até 6 meses. É normal. Normal. Passou, você já está entrando num quadro clínico de luto prolongado. E aí, você vai começar a ter que precisar de ajuda profissional, porque você não vai dar conta mais. Não é mais natural. Entendeu? E você permaneceu no sofrimento por um tempo maior do que era necessário para um ser humano normal superar aquilo. Por isso que tem gente, né, que diz assim, né? Eu não comemoro, não gosto de Natal. Exato. Olha, porque foi num dia de Natal que fulano de tal morreu. Isso está fazendo 15 anos. Ou seja, ela está ainda em luto daquela perda. Há 15 anos, ela não comemora o Natal. E ela culpou o Natal da perda. Como é que é? E ela culpou o Natal pela perda. É igual quem perdeu a mãe não gosta do Dia das Mães. Quem perdeu o pai não gosta do Dia dos Pais. Não comemora o próprio aniversário, porque naquele aniversário aconteceu alguma coisa. Alguma coisa do ente querido. Aí é transtorno mesmo e vai ter que fazer tratamento. E o que acontece? Você que está nos acompanhando agora, a felicidade, ela é de momento. Né? Nós somos colecionadores de momentos felizes. Né? E não dá para ser feliz todo dia, toda hora. Né? Mas os momentos de felicidade é que vão causar aquelas boas recordações que nós vamos conversar sobre ela na velhice, com o melhor amigo. Nós vamos contar aquele fato para o neto, para o filho que vai nascer. E se nós vamos bloqueando isso, nós vamos cerceando, então, os momentos felizes da nossa vida. E começamos a ter sabores somente amargos, né? E aquela velha frase, eu me lembro como se fosse hoje. Né? Então, você não vai tendo mais coisas boas para se recordar. Exatamente. Presta atenção a esse assunto, nós vamos continuar aqui. O luto é uma realidade. Eu tive muitas perdas na minha vida. Tem gente que, por exemplo, vai perder saúde, vai perder até uma parte do corpo. Exatamente. Imagina tudo isso, gente. O luto de separação, ele é o pior. Ele é bem complexo. É uma pessoa que tem que fazer uma amputação de um membro, de uma perna, um braço, um sabe? dedo. E você vai viver esse luto. Mas você não pode ficar nele. E esse programa eu tenho certeza. E no final do programa o padre vai rezar por você. Então fique conosco. Filho de Davi, galera. A gente canta essa música para a gente ir para o intervalo, mas eu tenho certeza que Deus já está falando com você aí no seu coração. Simbora, banda. Os maus momentos da minha vida foram o bastante, não me levar ao fracasso, mas não posso negar que nesses momentos eu pude entender quem sou e como estou. Como ovelha ferida e sem pastor voltei, como o filho pródigo
errante eu me comparei. Senhor, errei, consciência tomei, ao rumo cheguei, caminho encontrei, e no seu amor eu sei, eu seguirei. Filho de Davi, olha para mim, vê como estou, e onde eu cheguei, eu grito para me ouvir, é porque sei que estás aqui. Olhando pra você, meu irmão, eu não vejo somente pecado, não. Sobre todo o seu rosto estão as marcas dos lábios suaves da mãe. Ao longo de todo o caminho da cruz, o povo sentia dois focos de luz. Suave silêncio Maria produz. São marcas de passos que hoje conduz na cruz. Quando todos se foram, sozinho outra vez ele se sentiu. Quando tudo ficou consumado, então o colo suave da mãe ressurgiu. Toda lágrima contida de mãe, toda frase engolida na dor, tem nos beijos a chance de pôr azeite nas chagas de nosso Senhor. Eu sou uma chaga de amor, eu pertenço ao corpo de nosso Senhor. Eu preciso no colo da mãe estar, pois lá o pecado não vai me alcançar. Encontrei um lugar para descansar, pois dali Jesus nasceu e ao morrer padeceu. Nunca mais vou me separar, a ti Nossa Senhora vou me consagrar. É da igreja este lugar, é da igreja, é da igreja este lugar. Para o Senhor. Olhando pra você, meu irmão, eu não vejo somente pecado, não. Sobre todo o seu rosto estão as marcas dos lábios suaves da mãe. Ao longo de todo o caminho da cruz, o povo sentia dois focos de luz. Suave silêncio Maria produz. São marcas de passos que hoje conduz na cruz. Quando todos se foram, sozinho outra vez ele se sentiu. Quando tudo ficou consumado, então o colo suave da mãe ressurgiu. Toda lágrima contida de mãe, toda frase engolida na dor, tem nos beijos a chance de pôr azeite nas chagas de nosso Senhor. Eu sou uma chaga de amor, eu pertenço ao corpo de nosso Senhor. Eu preciso no colo da mãe estar, pois lá o pecado não vai me alcançar. Encontrei um lugar para descansar, pois dali Jesus
nasceu e ao morrer lá venceu. Nunca mais vou me separar, a ti Nossa Senhora vou me consagrar. É da igreja este lugar, é da igreja o colo de Nossa Senhora, é da igreja este lugar. Nossa Senhora é o melhor lugar para você se esconder de qualquer situação. Da dor, do pecado, da solidão. Vai para o colo da mãe. É o lugar da igreja. Acho que todos nós, né, padre, devemos que fazer essa experiência. Exato. Vai para o colo da mãe. Vixe, adoro. Imagina quantas vezes o padre deve ir para o colo de Nossa Senhora. Você sabe que uma vez eu fui assumir uma paróquia bem confusa. Bem difícil. Bem difícil, daquelas complicadas mesmo. Aí eu tinha missa às 8h, não, 9h30 e outra 10h30. Na das 9h30 eu passava muito nervoso nela. E era assim, do povo não ajoelhar, porque não foi ensinado piedade, não foi ensinado nada, e aquilo eu saía assim, tremendo. Eu ligava para minha mãe, ia conversando com ela até a segunda missa, aí eu chegava calminho lá. Era a minha terapia, para sair daquela tensão toda. Aí ela falava, você tá nervoso, né, meu filho? Eu falei, tô, mãe. Aí eu começava a conversar com ela. E assim, só de ouvir a voz dela, aquela voz bondosa, né? E me dava conselho e tal, eu chegava calminho na outra. Gente. E é bom pra gente pensar, viu? Você que é paroquiano, né? Qual é a minha postura, a minha atitude, né? Para que o padre da minha paróquia, o meu pároco, que está ali dando a vida e tudo mais, possa cada vez ser assim mais ele se sinta mais respeitado, amado. Qual a minha postura dentro da missa, né? O jeito que eu chego na igreja, o jeito que eu me visto para ir na igreja. Olha, nada contra, tá? Mas, meu irmão, você ir na igreja de chinelo de dedo, bermuda e camiseta... E boné. Boné. Isso aí é um insulto tão grande. Terrível. E quando eu chego na igreja, desculpa, quem gosta de usar bermuda tem todo o direito, mas na missa não, né? Chinelo na missa ninguém não. Ninguém vai de terno e gravata pra praia, né? Ninguém vai de terno e gravata pra praia. Você não precisa também de terno e gravata na missa, claro que não. Exato, não. Né? Mas assim, poxa vida, você está na missa. Né? E quando eu chego na missa e vejo uma pessoa de chinelo, de bermuda, qualquer jeito, né? Sabe, dá uma sensação de desleixo, isso, de não considerar o sagrado. E aí, se você reclama, se você chama atenção, nossa, a igreja não acolhe, a igreja fez, não é questão de estética também, né? Você não vai assim para um trabalho. Né? O padre não pode falar isso na hora lá, não porque vai ser execrado, né? Vai ser lá crucificado. Mas eu posso falar isso por um padre, porque eu sou leigo. Exato. É uma sensação tão ruim quando eu chego na missa, tô falando da missa, quando eu chego na missa e olho para o lado, tem uma pessoa de bermuda, camiseta cavada, regata. Ah, não, é demais a conta. Por favor, não faça. Se você comer, até às vezes a pessoa gosta de usar esse tipo de roupa e ela tem o direito, mas na missa não. Né? No templo, não. Exato. No grupo de oração, não. Você está indo. Você está fazendo lembrar uma história. Fala aí, padre, lembra a história. Na região praiana, Campos, né? Tem uma praia lá que a igreja era bem próxima ao mar.
e entrava as mulheres de biquíni. Ah, não! Só que o padre fez? Ele criou a pastoral da porta. Aí ficava as senhoras com a capa. Quando entrava de equipe, dá licença, vestia uma capa, tapava todo dia. A gente achava o máximo. Aí já é demais, gente. Ó, a gente não tem noção dos absurdos que esses padres devem aguentar por aí. Tem que aguentar. Ô, padre, a gente tá falando antes da gente chamar o Felipe ali, que já tá com café. Você caprichou no tema hoje, hein, Felipe? Pelo amor de Deus. Socorrer aqui, ó. O padre teve que me socorrer aqui. Ô, padre, tem muitas pessoas que vão, que acham ridículo, que não consideram uma dor, por exemplo, quando um animalzinho de criação, né, de estimação, que a gente tem em casa, falece e a pessoa chora, sente a falta, o luto. Esses dias eu fui levar, eu tenho 2 cachorros em casa, 2 pets, e fui levá-los para tomar vacina. E quando eu cheguei lá, eu vi que o clima estava difícil ali, né? A secretária estava tensa, tinha 2 pessoas chorando ali, e um cachorro ia passar pela eutanásia, né? Ai. O câncer estava muito avançado naquele Deus cãozinho, e a dona dele estava ali do lado de fora. Aliás, a dona não, a filha da dona, e a dona estava com o cachorro que ia tomar uma injeção Letal. né? Letal. E eu pude sentir aquela dor, aquele momento. Eu até voltei. Eu falei para ela, eu trago os meus cachorros mais tarde para tomar a vacina, né? Contra a raiva. E eu pude ver ali uma dor tão grande, padre. E o senhor narrou para mim aqui que o senhor perdeu recentemente sua cadelinha lá. Dia 28 de agosto, ela foi para fazer uma transfusão. Eu já estava num tratamento com ela desde maio contra o câncer. Ela já tinha tirado, mas o câncer voltou nas axilas. E ela perdia muito sangue e era uma luta danada. E aí eu descobri que eu tive que levar no dentista canino, oncologista canino. E aí um dia ela passou muito mal, de domingo para segunda. Eu falei, para mim ela já tinha até morrido. Eu me despedi dela, falei que ela foi uma grande cachorra, excelente, 11 anos comigo, nunca me deu trabalho. E era uma cachorra amável, as veterinárias adoravam. E ela foi fazer a transfusão e eu não aguentou esperar a transfusão. Quando chegou a bolsa, ela veio a falecer. Quando eu cheguei lá, estava a enfermeira chorando. Fica um clima de velório muito grande mesmo dentro da veterinária, né? E aí ela me deixou, fez uma cartinha, botou a patinha dela assim, aí eu caí em choro mesmo. Eu falo muito isso com as pessoas. Tem gente que não gosta, gosto não se discute, a gente sabe. Mas é princípio divino. Deus nos confiou a natureza. No 6º dia da criação, quando Ele nos criou, submeteu a natureza a nós. E é por isso que a gente tem esse vínculo com a natureza. E o animal, ele tem esse vínculo. Eu também tenho. Eu tinha 3 cachorras. Ano passado eu perdi a mãe, esse ano perdi uma. Ficou a labradora, que é incrivelmente levada, imensa. E um gato. Eu tenho um gato que é o Xodó. Né? Quando ele for, meu irmão até perguntou, e quando o Berinjela for, o nome dele é Berinjela, né? Pra quem não sabe. Quando o Berinjela for, olha, não estou pensando ainda nesse momento. Não vamos cogitar essa. Deixa chegar, porque faltam alguns anos, né? Uhum. E aí foi muito triste. E ontem mesmo eu me peguei lembrando dela, porque ela é uma cachorra muito próxima, muito carinhosa, muito amiga, entendia praticamente toda a minha voz de comando, muito mesmo. Até para morrer ela foi delicada, ela não queria morrer perto de mim. E me peguei chorando, lembrando dela, lembrando de coisas boas, né? E não é uma coisa assim de doença, é porque fez parte da sua vida, 11 anos na sua vida. Verdade. Quantas vezes chegando no meio da chuva, saía do quente, vinha banana. Quem faz isso? Né? Você chega em casa, às vezes cansado, e vem aquele cachorro e te lambe e brinca, né? Você começa a rir com aquilo. Isso faz parte da sua vida há 11 anos, a outra 14, né? E eu sei que eu já estou me acostumando, não tem mais, eu estou com a outra que vai, ela tem 6 anos, tem mais aí uns 12 anos pela frente, mas não critique quem pense assim, né? Porque às vezes você não gosta de um cachorro, mas fica triste quando perde um carro, fica triste quando perde coisas, e isso não te demonstra sentimento, não te corresponde. Puxa, bati o carro, deu perda total, acabou meu dia, e, por causa de um carro. Por causa de um carro. E algo que tem vida, né? Que te dá carinho. Então, eu fiz essa pergunta, padre, porque tem muitas pessoas que criticam. Quando uma pessoa chora pela perda de um animal e acha, não, isso é besteira. Não, não é, gente. Isso é luto.
Isso é luto. É luto. E nós precisamos trabalhar. O programa hoje está sendo dedicado a isso, a luto. Perda de posição, perda de cargo, perda de bens, falência, perda de pessoas, perda de um animal, né? A perda natural das coisas que você vai deixando para trás. Perda da gordura. Perda da gordura. Tem pessoas que fizeram bariátrica e quando se olha no espelho não se vê mais. Ela perdeu aquele espaço físico Não se encontra. E aí você tem que fazer todo... A ideia pegada agora não é, mas é uma coisa que fez parte de você que saiu. A falta vai fazer. Agora você imagina aqueles casos polêmicos de mutilação. Trans, essas coisas aí. Quantos consultórios estão lotados de arrependidos de terem feito troca? Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, eu tive um acidente grave do meu braço. Eu estava furando numa furadeira radial na fábrica com uma broca de 7/8, uma broca grossa, grande. E eu estava também traçando uma chapa enferrujada. Então eu colocava a luva para traçar a chapa, tirava a luva para fazer o furo na furadeira. E uma hora a broca perdeu o corte. Eu fui lá e coloquei a luva para afiar a broca. Uma broca grande. Fui no esmeril, afiei a broca. Voltei, coloquei a broca no mandril, né? E abaixei a broca para ver se estava afiada. E saiu aquele cavaco enorme, grande, bonito. Na minha inexperiência, eu acabei esquecendo que estava de luva e dei um tapa no cavaco. O cavaco não desgrudou da broca, grudou na luva e enrolou o meu braço no mandril. Essa mão virou um Z, ela veio parar aqui embaixo, né? Só não teve fratura exposta porque a pele não rasgou, mas houve o descolamento total do osso, né? Desse osso aqui. Eu me lembro que eu cheguei no hospital e disse para o médico, né? Num momento assim de muita adrenalina, né? Eu disse para ele, pode cortar, pode amputar. Eu falei para o médico. O médico me deu um tapa no rosto assim. Imagina. Pá! Falei assim, cala essa boca, nós vamos salvar esse braço. E eu fiquei um ano para recuperar meu braço. Porque tem que colar o... Mas eu senti muito próximo da perda de um membro do meu corpo. E ali eu vi a gravidade com 18 anos, né? A possibilidade, porque dependia do braço grudar ou não de novo, e eu sentia dentro do gesso o movimento do osso que não estava colando. 2 meses depois, eu voltei no médico e ele teve que quebrar o meu braço novamente, porque tinha encanado de forma errada, ia dar problema, e ele teve que literalmente quebrar meu braço mais uma vez ali, para depois encaixar. Então eu vivi aquilo, a perda de um membro do seu corpo, de uma parte do seu corpo, né? Seja de maneira voluntária ou involuntária. Exato. Então, meus irmãos, esse é um assunto muito importante e que depois, né, no terceiro bloco, o padre vai rezar por você que está vivendo um luto. Então fique atento. Exatamente. Mas agora nós vamos falar desse tema de hoje, libertação da pitonisa. Você tem noção do que seja isso? É o tema que o professor Felipe Santos escolheu para nós hoje. Libertação da pitonisa. Agora eu sei, era uma deusa e tudo mais. Blá, blá. Mas vamos recebê-lo ao som dessa banda maravilhosa. Vem para cá, professor Felipe Santos. Vamos fazer o brinde aqui. Ah, que legal, hein? Vamos lá. Serve o padre aí. Vamos fazer o brinde aqui. Pô, recentemente faltou o padre aqui, quando foi falar da Bíblia, lembra? Pois é, fiquei devendo, hein? Tem que voltar para... Temos que fazer um outro com ele aqui. Estávamos todos aqui. Mas daí tem que ficar nós três, eu, ele e o João. Fazer um brinde ao Café Bolinha Teologia, ao padre DJ Zeton, à Rede Vida de Televisão, aos funcionários, colaboradores. Gente, deixa eu falar para vocês. Como é bom trabalhar na Rede Vida. É sério, é sério. Como é bom estar com esses cinegrafistas, com o pessoal do áudio, pessoal da luz, a recepção. Cara, é diferente. É diferente, é um ambiente maravilhoso de trabalho. Então, um brinde a toda a Rede Vida de Televisão, ao meu amigo Dalcides, que foi o canal
usado por Deus Fez live com a Cécia esses dias? É verdade. Dalcides, estou te devendo muitas, viu? Quem fez o café hoje, galera? A Geisa? Geisa. A Geisa, demais o café, hein? Arrasou. Muito boa. Que delícia. Tá bom, né? Delicioso. Vamos lá, vamos falar desse tema aí. Libertação da pitonisa. Que falaram... Explica para nós aí. Eu achei interessante o seguinte, porque pelos temas, né, vocês estão trabalhando aqui, então eu achei legal alinhar o Café Bolinha em Teologia com esse tipo de superação, de um trauma, de uma cura interior, porque a gente às vezes acha que a cura é só algo físico, né? É um joelho, do joelho ralado ao braço quebrado, né? Mas tem muita coisa por dentro, né, que precisa ser ajustado, precisa ser curado, né? Como o padre mesmo falou, né? A pessoa passou por um processo cirúrgico e de repente ela não se vê, ela demora, né? Ela tinha 180 quilos, de repente ela se olha e se vê com 90. 90. Ué, cadê a outra metade? Cadê o outro eu? Cadê o resto de mim? Então, existem personagens que é legal nós termos essa visão histórica e espiritual, né? Mas também existe o que esses personagens viveram por dentro. Foi um processo de cura, foi um processo de começar uma história nova, começar uma identidade nova, abandonar, né, certas práticas e viver a dureza, né, dessa libertação e desse recomeço. Porque é aquela coisa, Jesus quando vai curar alguém, ele curou, mas ele não deu um salário, ele não fez mais nada, ele curou. E é uma outra... Ele não indicou a pessoa para um trabalho novo. Entendeu? Ele curou, seguiu e a pessoa vai seguir E a agora. pessoa vai Vai seguir. no peques mais. Vai em paz, tua fé te salvou, tua fé te curou. Então, tipo assim, muda de vida agora e segue o seu caminho. Então, a gente tem essa ilusão, às vezes, também, de que a cura é que solucionou tudo e acabou. Não, ela é só um ponto de partida para uma outra via, uma outra estrada. E é o que eu imagino muitos dos personagens ali acabaram vivendo naquele momento. É uma pena, né? A Bíblia, ela foi o resumo do resumo, né? De tudo que viveu ali. Não tem como a gente saber outros detalhes, né? Mas é interessante termos essa visão. Pode até colocar Primeiro desenho, por favor, vamos lá. É interessante o seguinte, essa aí é a minha versão de Paulo. Paulo fartão, hein? Eu faço Paulo inspirado no Capitão Kirk, do Star Trek. Só que é ele com barba, né? Legal, vamos lá. Por que você marcou Macedônia e Filipos? Vamos pensar o seguinte, é interessante o quê? Quando Paulo entra em cena, nós já vemos a participação dele lá em Atos dos Apóstolos, ele aos poucos vai começando a assumir o protagonismo. Por quê? A igreja de Jerusalém foi esquecida? Não. Mas é importante que o autor ele vá mostrar para a posteridade que o cristianismo ele está chegando em outros lugares. Não é? E é interessante que quando Paulo vai para a região da Macedônia, o mundo grego, ele não simplesmente vai planejar para ir para lá. Nós temos aí uma intervenção divina, ele tem um sonho profético de que é necessário levar a palavra de Deus para esses locais. E com todas as dificuldades, as limitações, né, daquele tempo, ele vai ter que dar um jeito de chegar lá. Ele sempre no seu ministério, ele parte, né, conversando já com os judeus ali nas sinagogas, porque é uma questão mais fácil, pensa. Tipo hoje, se a gente vai fazer uma missão, é muito mais fácil você já falar dentro de uma igreja, porque você já tem pessoas que, teoricamente, já têm contato com a Bíblia, já sabem o que é a igreja, já tem uma noção do que é Jesus. É mais fácil você começar ali e partir para outros públicos, né, do que começar com pessoas que não fazem ideia do que você vai falar. Então, é legal que dali
Ele tinha ali seus problemas iniciais com alguns judeus mais tradicionais, mas existiam as pessoas que se sentiam tocadas, né? Existiam pessoas que praticavam outro tipo de crença e viviam um processo de conversão. Então é interessante que ao longo desse processo, Paulo ele tem que viver todo dia, né? A gente lê, parece que Paulo já está pronto. Mas imagina, ele todo dia, ele tem que fazer um exercício, né? Olhando para ele mesmo. Toda a história da vida dele, tudo que ele aprendeu, toda a energia que ele gastou ali para defender a sua fé, posteriormente para caçar os cristãos que para ele eram hereges, mas agora ele experimentou algo novo e dificilmente vai ter alguém que vai ali realmente poder acolher ele, sabe? Assim como nós temos as referências hoje. Ele pode estar no meio dos apóstolos, mas olha a inteligência desse cara. Para você instruir ele é muito difícil. Então, escola de Gamaliel, escola estoica, o estoicismo, profundo fariseu, o cara, cidadão romano. Ele tem muitos recursos. Era o cara. Você ser o diretor espiritual, vamos dizer assim, dele é uma tarefa difícil, né? Então é legal que ele vive um processo de perdão dele mesmo, porque imagina ele atuar em favor da igreja, sabendo que ele derramou o sangue dessa igreja. Para ele devia ser muito sofrido. Então ele, quando sai em missão, ele vive essa experiência de cura dele mesmo, né? Eu imagino que ele deveria se emocionar em algumas falas que ele fazia, né? A gente às vezes chora com a pregação que a gente está fazendo, imagina ele. E o que nos leva até a cidade de Filipos, pode até passar o desenho. Próximo desenho, por favor. Que é interessante, que é uma cidade que vai levar o nome de Filipe II, o rei da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. E ele vai conquistar essa cidade por causa, né, das suas crenças, da sua... Esse cara que você desenhou aqui... É o Filipe da Macedônia. O pai do Alexandre o Grande. Isso. Então, pensa só... Por isso que Filipo, porque o fundador da cidade foi o Filipe, pai do Alexandre. Pai do Alexandre. Por isso os filipenses, só para você ligar as coisas em casa. O pessoal daquela cidade. E aí é interessante que ele está chegando num território que já tem um passado, de certa forma, glorioso. É um grande guerreiro, um grande líder, né? O pai de um dos homens que teve um dos maiores impérios do mundo. Ele tinha ali diversas pessoas, né, que participavam de diversas classes sacerdotais, que tinham diversos templos, e Paulo está levando para essa cidade que já tem uma história, já tem um passado glorioso, já revelou grandes líderes, né, foi fundada por um grande rei do passado. Então ele não está chegando em qualquer lugar, ele não está levando qualquer mensagem, ele não está vivendo qualquer processo. Ele não sabe que ele está sendo forjado para ser um dos pilares da igreja. Então, as dificuldades que ele vai enfrentar, elas serão grandes. As pessoas com as quais ele vai encontrar, né, serão pessoas que têm uma relevância muito grande na sociedade. E as cidades no qual ele vai são grandes centros tecnológicos, filosóficos. Você tinha ali o mais fino... Estamos falando do mundo grego. Do mundo grego, o mais fino da filosofia, da medicina. O berço de tudo aquilo que nós, inclusive, hoje conhecemos e falamos. Grécia, o mundo grego em si, era a nata do conhecimento. A nata do conhecimento. Podemos até passar para o próximo desenho, por favor. Desenho. E aí que é interessante, porque ele vai ter esse contato lá com o que nós chamamos de pitonisa, essa moça que vai entregar a sua vida aos deuses, vai receber mensagens desses supostos deuses,
vai passar para as pessoas, e ela também era escrava de algumas pessoas, ela tinha os seus senhores. Então imagina, ela teve uma vida de formação para isso, ela teve uma vida de idolatria, ela abandonou a sua identidade para assumir a identidade e a função de alguém que é uma intermediária entre os deuses e a pessoa que a contratou. Porém, ela tem esse choque. Ela vai, digamos assim, perder para a autoridade que está sobre Paulo. Então, imagina o recomeçar dela. Recomeçar uma vida nova, largar os hábitos antigos, ter novas vestes, frequentar ou conhecer uma nova fé, buscar esse poder que ela experimentou e não sabe explicar, largar os costumes antigos, sair do mando dos seus senhores. Então, ali nós temos, a origem da lei mosaica, a mistura com o entendimento da igreja fundada por Cristo. Em confronto com essas práticas antigas, você tem mais um processo de cura muito profundo. O que você está vendo é o seguinte: a pitonisa, uma sacerdotisa, do mundo grego e do mundo pagão, ela vai ser liberta, essa mulher vai ser liberta por Paulo, entendeu? E ela vai retomar a vida dela agora com o cristianismo. E o prejuízo dos caras que ganhavam grana com ela. Paulo vai ser processado, perseguido. Então você vê como que são coisas muito sérias. Então ela viveu um processo de libertação, de cura em todos os sentidos, por dentro e por fora. E é isso que o contato com a palavra de Deus causa em todos nós hoje. Depois que nós experimentamos tudo isso, é impossível continuar o mesmo. E aí vem aquelas novas dores, do recomeço, da cura, novos passos, novos hábitos, uma nova caminhada. Bom, www.professorfilipesantos.com.br, você pode entrar lá e tem mais de 100 aulas para você fazer. Faça essa experiência. Entrou com rock and roll, sai com rock and roll. Esse foi mais um Café Bolinho Teologia. Olha só, eu tenho certeza que você que está nos acompanhando e vivendo algum tipo de luto, está esperando pelo próximo bloco que o padre DJ Zatão vai rezar por você. Então a gente vai para um pequeno intervalo. Não vou nem cantar agora, para a gente ter mais tempo para o próximo bloco, pode ser? Para a gente poder voltar e você entender o quanto essa dor da perda pode ser curado por meio da oração e da bênção sacerdotal. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta rapidinho. Você está na Rede Vida, no Acredite. Beleza, a gente volta. O sol vai se pondo e mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe o Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar.
sei que talvez o seu coração esteja assim, esperando por esse momento, porque afinal de contas nós vamos rezar. Mas hoje iremos rezar de uma forma diferente e por uma situação diferente. Eu não sei qual é a dor que você tem administrado na sua vida, de uma perda, de uma separação, um luto. E talvez isso esteja impedindo você de viver novos sentimentos. Esteja impedindo você de ir para uma nova etapa da sua vida. Então vamos fazer o seguinte: seja qual for o luto que você está vivendo, recebe essa oração e em seguida essa bênção, para que essa dor, essa ferida, possa se transformar numa lembrança apenas e numa cicatriz bem curada. Padre, o senhor como padre, muito mais do que eu, sabe o que é isso. Essa é uma dor muito forte. O pior da dor é porque mistificaram a dor, estigmatizaram a dor. Porque a pessoa está de luto, todo mundo pensa que aquela pessoa está no fim, ou que aquela pessoa não presta. Por isso que muita gente rechaça o luto de um cachorro, o luto de um emprego. A gente tem que respeitar o tempo de cada pessoa. E nós estamos vivendo um tempo agora, né? Ontem, muitos enlutados foram visitar, né, os túmulos de entes queridos, ou até mesmo agora alguém pode estar ligando a televisão, chegando de um velório. Então, meu irmão, minha irmã, a presença de Deus, ela é muito forte. Por quê? Porque Deus, quando Ele montou um projeto de salvação, Ele também trouxe o ato da morte. A gente precisa ter reconciliação para aceitar certas coisas. A gente precisa se reconciliar com a morte. Por quê? Porque nós não somos feitos para esta vida. E o que mais atrapalha a gente ser feliz é porque a gente, no fundo, sabe que isso aqui vai acabar a qualquer momento. Então, o luto já está presente dentro de nós de uma forma não aceita. Então, quando morre alguém que a gente gosta e que é muito próximo, lá no fundo está doendo, porque a gente pensa, eu também vou. E eu um dia, diante de uma querida amiga sendo enterrada, eu vendo ela descer o caixão dela e as terras caindo naquele caixão, eu pensei isso, eu também vou para aqui. Ela já tem a sorte, porque uma católica praticante de muita fé, já está com Deus, e é lá que está a verdadeira alegria, é lá que está a resolução de todos os problemas, é lá que está uma vida sem problema que a gente luta tanto aqui. Agora eu não, eu que tenho que estar mesmo, o luto sou eu. Por quê? Porque eu tenho que continuar aqui, enfrentando toda uma batalha, e sabe lá se vou conseguir chegar à vitória de ir para o céu. Então, ali eu entendi que eu tenho que parar de ficar prestando atenção em coisas que não me ajudam a ir para o céu. Em torno do programa a gente conversou muito a respeito do que é natural e do que não é natural. Às vezes você está aqui me vendo falar e não concordando porque você está dentro da dor. Dentro da dor a gente não vai perceber mesmo. Mas vos falo porque eu já perdi meu pai, já perdi tios, perdi meus avós. Meu pai eu perdi com 6 meses de sacerdócio. Então muita coisa também a gente fala porque passou. E quando eu olho para Nossa Senhora que estava lá na cruz, vendo o seu filho morrer. E a gente falou aqui de mãe que não aguenta ver um filho morrer. Nossa Senhora viu seu filho morrer. Ela viu como seu filho morreu. Ela viu a pior dor que um ser humano pode enfrentar. E ela esteve de pé. Esse estar de pé é porque ela tinha uma prontidão dentro dela. Estava triste? Estava. Estava ali enlutada? Estava. Mas ela tinha um propósito, que aquele filho iria morrer para a salvação de muitos. Então a morte, ela não é o fim para nós. A morte é o início de uma eternidade. O que a gente às vezes tem que lutar vai ser o fim para uma eternidade ruim, que é inferno. E por isso, quando Deus proporciona de forma providente de a gente viver a morte de um ente querido, é para a gente meditar que a gente continua e que a gente tem que ser melhor.
A gente precisa honrar aquela pessoa que está enterrando, honrar o ensinamento dela, porque muitas vezes pode ser um pai, uma mãe, um grande tio, uma avó, um avô, um grande amigo, pode ser um padre. Então, há pouco tempo a gente estava aí enterrando o padre Jonas Abibes. Que legado que esse homem deixou para esses tempos. Não tem um padre dos tempos de hoje, principalmente como eu, que não viveu sobre uma pregação de padre Jonas Abibes. Eu discerni minha vocação lá na Canção Nova. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos mudar o foco das coisas. Sofrer faz parte. E quando eu sofro em detrimento do que Cristo sofreu na cruz. E quando eu olho para a cruz, eu percebo que eu sofro é muito menor. E aqui vem um consolo. Quando Cristo diz que meu fardo é leve, porque o fardo de Cristo é de cura, o fardo que Cristo nos dá é de salvação. Então qualquer dor que eu sofro unido a Ele, ela vai ter o alívio certo. E não é um alívio imediato de uma novalgina. É o alívio da eternidade, de poder viver a verdadeira felicidade, num lugar onde nós não vamos perder nada e ninguém. Nós não vamos nos preocupar se vamos dormir ou não. Nós não vamos preocupar com medo de adoecer, de contrair um câncer ou não. Nós vamos ter esta fé. Então, se você agora está aí, porque você acabou de enterrar sua mãe, um ente querido, você que está há um mês de ter enterrado alguém, você que pode estar aí decepcionado porque achava que estava indo tão bem no trabalho e foi demitido, ou alguém que você gostava tanto de trabalhar e foi demitido, separou, você que muitas vezes tem coisas que saíram da sua vida, tinha uma juventude e agora você se encontrou na vida senil e fica aí saudoso daquele vigor de poder correr, de poder ir, de poder vir. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa colocar as coisas nas mãos de Deus. Quando você vai fazendo esse exercício de colocar as coisas nas mãos de Deus, você pode ter certeza, Deus vai anestesiar essa dor. E a anestesia de Deus não é igual a anestesia do homem que passa e a dor volta. A de Deus não, ela leva a dor embora. E a cicatriz, ela fica como fonte de esperança, de quando você poder olhar para aquela cicatriz, você lembrar, eu fui curado. E outra dor quando vier, você poder esperançosamente se colocar, eu posso ser curado. Porque você não foi feito para essa dor, você não foi feito para esse choro, você não foi feito para isso. E se essa pessoa partiu, não foi para sempre, porque você também vai. E a esperança é essa, de reencontrar todos com Cristo. Então, lembrar das alegrias, lembrar dos momentos bons, lembrar de tudo que foi feito, dos ensinamentos, de tudo que aprendeu e exercitar essa fé. Exercitar essa fé é agora poder parar e dizer, realmente eu vou sofrer, vai doer, mas vai passar. E é isso que eu quero pedir para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Não importa o seu luto, não importa a sua perda, não importa qual seja o tamanho, o que importa é que Deus é maior. Importa que sua fé é maior do que tudo isso. Não é porque você está nessa perda, não é porque você está neste momento de queda, que você nunca vai se reerguer. Então, levante sua cabeça agora. Lembra que alguém morreu na cruz por todos nós. E no terceiro dia ele ressuscitou. Enterrou seu pai, sua mãe o enterrou. E ele ressuscitou e vive para nos fazer viver. Eu desejo ao seu coração agora a verdadeira paz. A verdadeira paz é Jesus. A verdadeira paz é o amor de Jesus por você. A verdadeira paz é para que você entenda que não foi a culpa de Deus, não é porque Deus não existe, não é porque Deus te abandonou, não, é porque chegou a hora. Quando chega a hora de acordar, quando chega a hora de dormir, quando chega a hora de comer, quando chega a hora de se arrumar, chega a hora de se encontrar, chegou a hora de partir para a eternidade. Que Deus conforte seu coração.
Que essa bênção penetre o mais forte da sua dor e dissipe tudo aquilo que é nocivo para a sua fé, de que um dia vamos estar todos na glória eterna com Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, Maravilha. valeu. Eu E a semana que vem tem mais. Tem mais. Opa. Já vou até dar um jabá aqui. Vai no meu Instagram. Estou com um curso exatamente para esse tipo de coisa. Com a Bíblia, vencer os transtornos, principalmente da ansiedade. Vai lá no meu Instagram, você vai saber mais. É o tema do próximo programa. E é o tema do próximo programa. Vai ser bom demais. Bom, a gente encerra cantando. Vamos lá, banda. O que vai ser? Sião. Até a semana que vem, se Deus quiser, e vai ter o mês todo aqui com o Padre DJ Zetão. Vai ser maravilhoso. Valeu. Vou lá perto da banda, vem comigo. Até a semana que vem, se Deus quiser. Quando o Senhor reconduziu a Sião, seu povo explodiu numa só canção. Os lábios cantam, nosso Deus triunfou. Seu nome toda a igreja exaltou. O Senhor fez por nós grandes coisas, nossa sorte Ele mudou. Os que plantam sementes entre lágrimas separarão com alegria do Senhor. Quando o Senhor reconduziu a Sião, seu povo explodiu numa só canção. Os lábios cantam, nosso Deus triunfou. Seu nome toda a igreja exaltou. Eu vou me entregar ao seu amor, só a ti quero adorar. Os anjos cantam no céu, Jesus é o Senhor. E para o mundo vou cantar e te louvar. Quando o Senhor reconduziu a Sião, seu povo